A NASA apresentou o Sol como nunca antes tinha sido visto. A Agência Espacial Norte-Americana fotografou a estrela durante 5 anos e as imagens serviram para mostrar este vídeo. Foi tirada uma fotografia a cada 8 horas entre 2010 e este ano. As várias cores do Sol correspondem a diferentes comprimentos de onda. O projeto destina-se a investigar a origem e influência da energia do Sol sobre a Terra. Miguel Gonçalves, bom dia. Isto deve ainda demorar alguns anos para ver alguma conclusão sobre estas investigações. Sim, muito provavelmente, mas a beleza deste tipo de vídeos é uma beleza educacional que também ajuda-nos a compreender um outro fenómeno interessantíssimo. É que nós, felizmente, vivemos num sistema, orbitamos uma estrela que está na sua meia-vida. Tem cerca de 4,6 mil milhões de anos. Estamos a viver na fase de grande equilíbrio, de total equilíbrio da nossa estrela, mas são vídeos como este que nos demonstram que, apesar de ser um equilíbrio de uma senhora estrela, há todo um conjunto de fenómenos mais ou menos energéticos que ajudam-nos a compreender que o Sol é tudo menos estático. Não é apenas aquela entidade que nós vemos no céu e que parece estar muito tranquila, não. Tem todo um conjunto de fenómenos energéticos que, hoje em dia, começamos a compreender de uma maneira muito mais intensa a sua interação com a nossa atmosfera e, imagina tu, com os próprios artefactos humanos que nós temos à volta do nosso planeta Terra. Portanto, é um vídeo absolutamente notável para nos mostrar uma estrela que, apesar de ser de meia-idade, continua extremamente ativa. O que já não acontece, logo para este primeiro tema que nós vamos trazer aqui, porque vamos falar de supernovas. Supernovas são explosões de estrelas de grande massa. Pelo menos um tipo de supernovas é desse tipo. Há um outro tipo de supernovas que foi notícia esta semana, porque investigadores que utilizaram os telescópios do Observatório Europeu do Sul encontraram um sistema binário de estrelas, duas estrelas de pequena massa que, quando nós aplicamos neste sistema binário a teoria de relatividade de Einstein, o que estes cientistas nos dizem é que estas duas estrelas vão se fundir e vão ter uma massa tão grande que vai colapsar. A gravidade desse grande sistema, ou melhor, dessa nova estrela, vai colapsar e vai dar origem a uma explosão de uma supernova. Isto é particularmente excitante porque os astrónomos apenas pensavam até hoje que isto era algo teórico, ou seja, estipulavam que havia certo tipo de supernovas, certo tipo de explosões de estrelas que podiam ter como origem precisamente a fusão de duas estrelas anãs. Só que isto era apenas teoria. Agora o que nos diz é que, na prática, e aplicando a ciência correta neste sistema duplo, nós vamos ter então uma supernova, mas podemos estar descansados dela é só daqui a 700 milhões de anos. Mas o que eu hoje também venho trazer aqui é algo completamente diferente, ou talvez não. Vamos falar de impostoras. Vamos falar de impostoras. Falar da Lua? Não, para já vamos falar de supernovas impostoras, porque foi um outro estudo apresentado esta semana que nos diz que, provavelmente, se olharmos para uma das supernovas que os astrónomos conhecem e que já observam há imenso tempo, não é esta, mas é algo parecido com esse sistema, esta é a nebulosa de Eta Carina, nós olhamos para esta supernova SN 1997-BS e os astrónomos acham que aquilo pode ser uma supernova impostora. E porquê impostora? Porque as supernovas explodem. E, quando explodem, provavelmente, o que resta dessa explosão é algo muito pouco interessante ou muito pouco que não se consegue praticamente encontrar. Mas o que acontece nas supernovas impostoras é que elas explodem, mas conseguem conservar, digamos assim, um corpo celestial. O que esta supernova nos mostra, que são imagens que nós estamos a ver de fotografias tiradas ao longo do tempo desta supernova, é que ela não existe. Ou seja, os astrónomos olharam várias vezes durante um período de tempo alargado para esta supernova e progressivamente foram encontrar cada vez menos provas da sua existência. O que será isto? Será que a estrela por isso simplesmente desapareceu? Será que foi uma supernova que ficou rodeada de poeira extremamente espessa, de modo a que os astrónomos não conseguem ver o que está lá? Bem, as observações feitas noutros comprimentos de onda, ou seja, com outros óculos, dizem-nos que não é a poeira a tapar o que restou desta supernova, desta explosão. Será que estamos a falar de um novo tipo de explosão? Bom, nós sabemos que esta estrela em particular é uma estrela que deu origem a uma supernova de baixa energia, portanto não seria logo um espetáculo extraordinário por si só. Mas será que este é um novo corpo
em que estamos a encontrar um tipo de supernova associada a energias muito mais baixas e em que, no fundo, é mais ou menos expectável termos uma diminuição de brilho tão grande. Estamos a falar 30 vezes menos brilhante do que o corpo original. E são estas pistas? E são estas pistas que os astrónomos estão, neste momento, a tentar compreender, a tentar analisar, para saber se estamos perante, efetivamente, um outro tipo de fenómeno, porque nós não conhecemos, a astronomia não conhece nenhum fenómeno em que uma estrela consiga perder tão rapidamente o seu brilho. E, portanto, impostor ou não, isto é uma supernova para ser analisada pela astronomia. Não falamos de impostora, mas vamos falar da Lua, algo que tantas vezes parece tão próximo de nós, mas que afinal está tão longe. E porquê a escolha deste tema? Bom, em primeiro lugar porque a Lua sempre incendiou paixões. Os sonhos do homem com a Lua passavam muito por tentar perceber se a Lua pode ser um sítio, um habitat interessante para a humanidade. Para ser um habitat interessante para a humanidade, o que é que nós precisamos? Água, precisamos de hidrogênio, precisamos de encontrar toda uma série de outros materiais que nós sabemos que precisamos desesperadamente aqui na Terra e noutros locais, como é óbvio. E, sobretudo, crateras. Porquê é que são as crateras lunares tão interessantes esta semana? Bom, por uma razão simples. Custam milhares e milhares e milhares de dólares enviar uma garrafa de água para a Lua. Ou seja, quando enviamos alguma coisa para o espaço, o peso importa. E, portanto, se nós conseguimos encontrar na Lua maneiras mais ou menos rentáveis, mais ou menos fáceis, mais ou menos em grande quantidade de encontrar hidrogênio e oxigênio, e quando se unem, se tivermos dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio, isto é química do nosso ensino secundário, temos água, e então, quanto mais mapas, digamos assim, quanto mais distribuições de hidrogênio e oxigênio encontrarmos na Lua, melhor para nós. E foi isso que fez um estudo apresentado esta semana da Lunar Reconnaissance Orbiter, da NASA, que identificou coisas curiosas sobre a distribuição de hidrogênio. Nas encostas das crateras estão mais viradas para o polo sul da Lua, nós encontramos muito mais hidrogênio do que nas encostas viradas para o Equador. E, curiosamente, nós às vezes vamos à Lua para encontrar fenómenos parecidos com aquilo que encontramos na Terra. Na Terra acontece exatamente a mesma coisa. No hemisfério norte, quando saímos de casa depois de um dia de neve, coisa que nós não encontramos aqui no Porto, mas vamos acreditar que é isso que acontece, nas encostas que nós encontramos mais viradas para norte, portanto para os polos, também encontramos mais gelo, mais neve. Porquê? É aqui que entra o Sol. O Sol, em encostas viradas para os polos, não consegue chegar tão bem e, portanto, o material que está depositado nas encostas viradas para os polos estão mais frios, conseguem conservar muito mais o hidrogênio e o oxigênio. E, curiosamente, foi precisamente isso que esta sonda da NASA também encontrou na Lua. As encostas viradas para o polo sul da Lua são zonas onde temos mais hidrogênio, portanto, são teoricamente locais onde podemos ter, eventualmente, bases com capacidade para fazer a extração de hidrogênio e de oxigênio. Isso é importante, claro que sim, mas a triste notícia é que, mesmo assim, mesmo apesar de encontrarmos estas concentrações de hidrogênio, não são tão significativas como isso. Pelo menos nestes primeiros dados apresentados pela sonda lunar, pela sonda que está na Lua, a orbitar a Lua, o hidrogênio encontrado nestas encostas ainda é muito menos do que nos desertos mais áridos do nosso planeta Terra. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser interessante. São também algumas pistas que os cientistas vão seguindo. E no fecho desta última fronteira, Miguel, qual é a imagem que escolheste? É um fait divers, deixa-me que diga. É um fait divers lunar, continuamos na Lua, e a imagem que nós temos para mostrar é uma carteira. Não é uma carteira de senhora, não. É uma carteira que foi à Lua e é uma carteira que Neil Armstrong, imagina tu, o homem que pisou a Terra pela primeira vez, tinha escondido no seu armário há mais de 40 anos. Não sabe muito bem como é que foi lá parar. Sabe-se que esta carteira era para ficar, digamos assim, no pequeno artefacto que ficou na Lua, na altura da Apollo 11, mas foi agora descoberto, e isto era o conteúdo que tinha precisamente essa carteira. E vários instrumentos científicos, lanternas, temos ali materiais de análise geológica, temos todo um conjunto de utensílios que Armstrong utilizou na Lua e que agora a viúva de Armstrong encontrou surpreendentemente num armário escondido na casa de Armstrong e que vai ser, obviamente, doado ao museu. Curiosamente, isto não é propriamente um crime. Em 2012, cerca de um mês depois da morte de Neil Armstrong, o presidente Obama assinou uma lei que dizia que todos os astronautas dos vários programas da NASA, o Mercúrio, a Apollo e o Gemini, tudo aquilo que tinham como recordações, e muitos deles têm uma série de recordações desse programa, pertencem legalmente
precisamente esses astronautas. Portanto, é uma curiosidade interessante, um fait divers interessante para o final deste Última Fronteira. E muito rapidamente... Queres lançar ainda uma dica? Sim, quero lançar para a Página 2, o programa da RTP2, que dá depois do Jornal 2. Vamos estar com particular atenção para o programa de terça-feira, porque o Daniel Catalão, jornalista desta nossa casa, vai entrevistar a vice-presidente da NASA. Portanto, certamente será uma entrevista extremamente interessante. E fica assim concluída também esta nossa entrevista, Miguel. Obrigada e até para a semana.